Há uma angústia que talvez você conheça bem. A sensação de que quanto mais você se esforça, quanto mais luta para conquistar seus sonhos, mais distante eles parecem ficar. É como correr em direção a algo que sempre se afasta um passo adiante, deixando no peito um cansaço profundo e muitas vezes um vazio. Esse é o fardo oculto que muitos carregam. Acreditar que só pelo suor e pela exaustão é possível alcançar a vida desejada. Vivemos em uma cultura que idolatra o esforço, que ensina desde cedo que a conquista é fruto de batalhas intermináveis. Porém, dentro das tradições espirituais mais antigas, há um sussurro diferente. Elas dizem que a verdadeira criação não nasce da tensão, mas da vibração. Não é o esforço que molda a realidade, mas a frequência que sustentamos dentro de nós. Esse é o segredo que parece ter se perdido, mas que ainda vive no coração da sabedoria ancestral. A ciência moderna começa a confirmar o que os antigos já sabiam. Bruce Lipton, biólogo e pesquisador, nos mostra que não são apenas nossos genes ou nossas ações que definem o rumo da vida. São nossas crenças inconscientes que comandam o corpo, moldam o campo biológico e energético e escrevem silenciosamente o que chamamos de destino. Isso significa que enquanto a mente consciente se esforça, o subconsciente pode estar vibrando em outra direção, criando barreiras invisíveis. Gregg Braden também nos lembra que o campo unificado, essa inteligência maior que conecta tudo, não responde ao mérito ou ao suor. Ele responde ao estado interno, à qualidade de presença, ao tom vibracional que carregamos no coração. É como se o universo não ouvisse a quantidade de passos que damos, mas a música secreta que nossa alma emite a cada momento. E aqui surge a grande provocação. E se tudo o que você busca já estivesse disponível agora? E se fosse justamente o esforço, a tensão e a ansiedade de conquistar que o mantém afastado daquilo que deseja? Talvez a chave não esteja em correr mais rápido, mas sim em aprender a silenciar, a alinhar-se com a frequência certa e permitir que a maré da vida conduza. Esse é o mistério da criação silenciosa. Compreender que não estamos quebrados, apenas desconectados da música interior que pode nos guiar. Toda cura começa com a aceitação do que dói, e todo despertar começa quando ousamos olhar além do esforço e enxergar a vibração que sustenta tudo. Agora, eu pergunto a você, em tom suave e direto, e se o silêncio dentro de você fosse o verdadeiro berço da realidade que tanto deseja? Existe uma crença profundamente enraizada em nossa cultura, a de que apenas quem se esforça incessantemente merece conquistar algo. É como se o valor da vida estivesse medido pela quantidade de batalhas travadas, pela exaustão estampada no corpo e pela dureza que o tempo grava no rosto. No entanto, essa ideia esconde uma armadilha silenciosa. Muitas vezes o esforço não é sinal de avanço, mas de resistência. A neurociência vibracional nos mostra que quando o esforço nasce do medo, ele ativa no corpo uma química de alerta constante. O cortisol se espalha pela corrente sanguínea, preparando o organismo para a luta, mas também erguendo muros invisíveis no campo energético. Nessa vibração, o universo não escuta um pedido de abundância, mas uma ordem silenciosa de sobrevivência. É como se cada gesto de tensão dissesse: eu não confio, eu não tenho, eu preciso lutar para existir. Confundir esforço com mérito é um erro quase invisível, mas devastador. Porque enquanto a mente acredita estar caminhando rumo à vitória, a vibração transmitida é de escassez. O corpo endurece, a respiração encurta
e a energia que poderia fluir em direção ao novo fica presa no círculo fechado da necessidade. Não é o mérito que se transmite, mas a urgência de alguém que teme perder. Podemos compreender melhor essa dinâmica através de uma metáfora simples. Imagine um barco em um rio. A maré já está preparada para conduzi-lo até o oceano, mas o remador insiste em remar contra a correnteza. Cada braçada é árdua, cada músculo se contrai, e mesmo assim o barco mal sai do lugar. O que o conduz à exaustão não é a distância até o mar, mas a resistência criada pelo próprio gesto de remar no sentido contrário. Assim é o esforço que nasce da falta, uma força que nos afasta do destino que já poderia estar ao alcance. Perceber isso traz um insight libertador. Cada tensão mental é, na verdade, uma mensagem enviada ao campo vibracional. E essa mensagem diz: eu não tenho, eu não confio, eu ainda não sou. Ao sustentar esse estado sem perceber, reforçamos exatamente aquilo que desejamos superar. É nesse ponto que o esforço deixa de ser aliado e se torna prisão. A boa notícia é que o simples reconhecimento dessa dinâmica já abre espaço para uma nova compreensão. Não se trata de abandonar o movimento, mas de permitir que a vida flua com mais suavidade. O primeiro passo não é aumentar a força, mas sim soltar o remo, respirar fundo e perceber que a maré já estava pronta para nos levar. Muitas vezes, acreditamos que desejar intensamente é suficiente para atrair algo para nossas vidas. Pensamos que quanto maior o anseio, mais rápido o universo irá responder. No entanto, a lei vibracional nos mostra um caminho diferente. Não são as palavras nem as intenções superficiais que moldam a realidade, mas o estado emocional sustentado em silêncio dentro de nós. O universo não escuta apenas o que pedimos em voz alta, mas vibra de acordo com o que sentimos no mais íntimo. E é aí que nasce a polaridade. Quanto maior a urgência, maior também é a probabilidade de criar o oposto. O desejo carregado de tensão é como um grito de ausência, e o campo vibracional responde a essa ausência. Assim, desejar demais pode ser apenas o reflexo de uma lacuna interior, um sinal de que a vibração sustentada é a da carência e não da plenitude. Esse movimento é visível em situações cotidianas. Quantas vezes alguém que busca desesperadamente o amor acaba atraindo apenas relações frágeis, instáveis, quase sempre fadadas a repetir ciclos de abandono? Não é que o universo negue o pedido, mas sim que ele responde ao que realmente está sendo emitido: a sensação de falta, o medo da solidão, a vibração da carência. Bruce Lipton nos ajuda a compreender esse processo quando explica que nossas crenças subconscientes podem sabotar até mesmo os maiores sonhos. Enquanto desejamos conscientemente algo novo, o subconsciente pode estar enviando sinais contraditórios, informando ao campo energético que ainda não somos dignos, que ainda não temos, que ainda não é possível. Essa incoerência é como uma frequência cortada que enfraquece o sinal da manifestação. E assim se forma o campo invertido, quando acreditamos estar pedindo abundância, mas, na verdade, vibramos escassez. Quando desejamos saúde, mas o corpo vibra medo da doença. Quando buscamos paz, mas sustentamos a ansiedade. A mente consciente pede, mas o coração vibra o contrário. Esse paradoxo nos revela uma verdade delicada, porém libertadora. Não é a intensidade do desejo que cria, mas a harmonia da vibração. O que manifesta não é o clamor da carência, mas a serenidade da presença. É quando o desejo se silencia e se transforma em certeza interior, que a realidade encontra um terreno fértil para florescer.
Existe uma ansiedade silenciosa que corrói o coração humano, a necessidade de controlar o futuro, de segurar com as mãos aquilo que ainda não nasceu. Essa inquietude gera noites em claro, pensamentos incessantes, corpo em alerta, e, entanto, quanto mais tentamos dominar o amanhã, mais o presente escapa entre os dedos. A dor dessa tentativa é real, porque nasce do medo de que a vida não esteja nos ouvindo. Mas há um espaço anterior ao pensamento, uma região sutil onde tudo ainda é possível. É o estado de pré-manifestação, um campo vibracional em que a realidade ainda não tomou forma. Nesse estado, o silêncio não é ausência, mas útero da criação. Ele é o lugar onde as sementes invisíveis repousam antes de romperem a terra. O silêncio, longe de ser vazio, é plenitude em repouso. Joe Dispenza nos lembra que o coração humano emite um campo eletromagnético poderoso, capaz de reorganizar a realidade externa quando mente e corpo entram em coerência. Não é a fala aflita que move o universo, mas o estado silencioso de alinhamento entre pensamento e emoção. É nesse instante de quietude que o campo se ajusta, como um rio que se acalma para refletir a luz da lua em sua superfície. Perceber o silêncio como fonte é reconhecer que o maior poder não está em multiplicar pedidos, mas sim em sustentar a vibração certa. O silêncio é fértil porque não carrega resistência. É nesse espaço que a ansiedade se dissolve e a confiança floresce. Quanto mais permitimos esse repouso vibracional, mais a vida encontra caminhos invisíveis para nos surpreender. Podemos imaginar esse instante como o momento em que a semente repousa na terra escura. À primeira vista, nada acontece, mas sob o solo, a vida se organiza, silenciosa, preparando o broto que um dia surgirá. Assim é o silêncio interior, uma preparação invisível para o nascimento do novo. O simples gesto de permanecer em quietude por alguns minutos antes de qualquer intenção é como abrir a porta para essa dimensão criadora. Nesse intervalo, o corpo se acalma, a mente se rende e o coração encontra sua música original. É nesse espaço de serenidade que a manifestação deixa de ser esforço e se torna fluxo natural. O silêncio, portanto, não é um obstáculo a ser vencido. Ele é o próprio berço da realidade. É nele que a vida começa a se escrever, muito antes de qualquer palavra. Entre os antigos registros de sabedoria, existe um gesto associado a Thoth, o escriba dos deuses, guardião dos mistérios e das leis universais. Esse gesto era simples, mas carregado de significado. Uma mão repousava sobre o coração, trazendo a consciência para a presença interior, enquanto a outra se estendia em direção à terra em um movimento de ancoragem. Não era apenas uma postura, mas um código vibracional, uma linguagem silenciosa entre o ser humano e o cosmos. O coração, quando tocado, recorda que a verdadeira criação começa dentro. É no centro da presença que o campo vibracional se estabiliza, como se cada batida fosse um tambor cósmico que dita a frequência do nosso estado. Ao mesmo tempo, a mão voltada para a terra simboliza a materialização. Não apenas sentir, mas permitir que aquilo que vibra internamente encontre expressão no mundo físico. Este gesto contém uma revelação importante. Não se trata de magia externa, de rituais elaborados ou de forças distantes que vêm nos salvar. Ele mostra que o poder está dentro, que a manifestação é o resultado da coerência entre o que sentimos, o que acreditamos e o que sustentamos em vibração. É como se, ao unir coração e terra, afirmássemos silenciosamente: eu vibro no ser e manifesto no mundo.
Podemos imaginar esse gesto como um selo de um contrato invisível. Ao colocá-lo em prática, não estamos pedindo, não estamos exigindo, mas reconhecendo nossa própria condição criadora. É um lembrete de que a vida não é moldada apenas por pensamentos passageiros, mas pelo estado de coerência que mantemos dia após dia. O gesto se torna um portal de lembrança, um ponto de retorno sempre que nos perdemos em esforço ou ansiedade. Assim, o símbolo de touch não é um segredo perdido em livros antigos, mas um convite a relembrar a simplicidade do poder vibracional. É a integração de duas forças, a presença interior e a ancoragem no mundo físico. No silêncio desse gesto, há uma sabedoria que atravessa o tempo. A criação não nasce de mãos agitadas, mas de mãos que sabem unir o coração à terra. Muitos acreditam que a vida só se move quando corremos em sua frente, como se fosse necessário empurrar a existência para que algo aconteça. Essa visão cria uma confusão silenciosa. Pensar que ação frenética é sinônimo de criação. No entanto, há uma diferença essencial entre o movimento do medo e o movimento da coerência. O primeiro é ansioso, disperso, exaustivo. O segundo é leve, magnético, fluido. O estado de Kate pode ser compreendido como essa vibração de fluxo puro, onde não há luta, apenas sintonia. Nesse estado, não é preciso provar nada, não é necessário carregar o peso da conquista. É como quando o rio corre suavemente em direção ao mar. Ele não precisa se justificar, apenas segue o curso que já lhe pertence. Assim é a vibração do fluxo, coerente, serena, inevitável. O campo invertido nasce da carência, da sensação de que falta algo, e por isso gera resistência. Já o campo coerente nasce da plenitude, da confiança silenciosa, e por isso atrai com naturalidade. Nesse contraste, percebemos que não é a quantidade de movimento que cria, mas a qualidade da vibração sustentada. Bruce Lipton nos mostra que até mesmo nossas células respondem mais ao ambiente energético que às instruções da genética. Isso significa que o corpo é moldado pela frequência que sustentamos e não apenas pela herança que carregamos. Em outras palavras, a vibração é o comando. Quando entramos em coerência, todo o organismo passa a se alinhar com essa nova frequência, abrindo espaço para que a realidade externa faça o mesmo. Esse estado pode ser acessado através de uma lembrança simples e verdadeira. Relembrar um momento em que a gratidão foi tão intensa que o coração parecia expandir, um instante em que a vida parecia inteira e nada faltava. Essa memória não é apenas recordação, é uma porta vibracional. Ao evocá-la, a mente e o corpo retornam ao estado de Ket, a vibração de fluxo puro. Estar nesse estado é reconhecer que a vida não precisa ser conquistada à força. O fluxo já existe, já está em movimento. Nós apenas precisamos sintonizar nossa frequência com a música que o universo sempre esteve tocando. Nesse ponto, a criação deixa de ser esforço e se torna presença. E assim se forma o campo invertido. Quando acreditamos estar pedindo abundância, mas, na verdade, vibramos escassez. Quando desejamos saúde, mas o corpo vibra medo da doença. Quando buscamos paz, mas sustentamos a ansiedade. A mente consciente pede, mas o coração vibra o contrário. Esse paradoxo nos revela uma verdade delicada, porém libertadora. Não é a intensidade do desejo que cria, mas a harmonia da vibração. O que manifesta não é o clamor da carência, mas a serenidade da presença. É quando o desejo se silencia e se transforma em certeza interior,
que a realidade encontra um terreno fértil para florescer. Neville Goddard, mestre das leis da imaginação, dizia que o segredo não é pedir, mas permanecer no estado do já é. Isso significa que não basta desejar ou visualizar, é necessário habitar a vibração como quem já caminha na realidade que busca. Não se trata de convencer a mente com esforço, mas de descansar na certeza silenciosa que o coração reconhece como verdade. Essa é a maior lição que Totti e tantos mestres espirituais deixaram como herança. A criação não nasce de um ato de conquista, mas de uma vibração estabilizada. Quando permanecemos firmes, ainda que o mundo externo pareça não responder, estamos alinhando o campo invisível que, mais cedo ou mais tarde, precisa refletir o estado que sustentamos. A reflexão final é simples, mas profunda. A vida não se transforma porque corremos atrás dela, mas porque aprendemos a ser a própria frequência que desejamos. O esforço cede lugar à coerência. A ansiedade cede lugar à presença. O controle cede lugar à confiança. A técnica de Toth não ensina a fazer, mas a ser. E quando somos, a realidade não tem escolha senão espelhar essa verdade silenciosa. Nesse instante, tudo já está acontecendo. O universo nos escuta não pelo que pedimos, mas pelo que sustentamos. E quando sustentamos presença, gratidão e coerência, a realidade se curva, revelando que nunca estivemos afastados do que buscávamos. Apenas precisávamos nos lembrar. Essa foi a mensagem de hoje para você. Obrigado por assistir. E não esqueça de conferir se já está inscrito no nosso canal. Como de costume, meu nome é Tiago e essa foi a minha contribuição para a sua jornada rumo à sua melhor versão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.